Olha, acho que não é fácil, né? É muito difícil falar da gente, né? Desde que eu me formei, eu sou formada em Relações Internacionais na Unesp Franca. Desde a minha formação, eu só trabalhei com feiras. Então, a minha primeira feira foi a Expo Money e eu tive aí pessoas que olharam para mim e falaram, olha, acho que ela tem potencial dentro desse mercado. Sempre trabalhei na área comercial, mas eu tinha uma coisa dentro de mim que era... Eu não queria fazer só aquilo. Eu olhava para as indústrias, para os mercados que eu atuava, para os setores que eu trabalhava e eu falava, mas dá para fazer mais? Dá para eu entender mais desse negócio? Dá para eu mergulhar mais nesse setor? E ao longo dessa minha trajetória aí de mais de 15 anos dentro desse mercado de feira, eu tive muitos, digamos, líderes positivos e muitos líderes negativos. Então eu já tive muitas pessoas na minha carreira que falaram, não, você só é boa nisso. Você para de querer criar coisas, você faz o que te mandaram. Então, como se minassem você de crescer. Já tive pessoas que falaram para mim, por exemplo, que eu tinha que ler muito para poder ter um diálogo com elas. Quando eu me tornei mãe, me lembro que o meu gestor na época, a primeira coisa que ele fez não foi me dar parabéns, foi olhar o calendário e ver quando eu estaria de licença maternidade em uma das entregas do evento. Então, eu acho que essa trajetória, especialmente com mulheres, ainda a gente tem muito despreparo dentro da indústria. Mas apesar disso, eu tinha aquele bichinho que me comichava e falava, não, eu vou achar o meu lugar. E o ano de 2019 e o ano de 2020 foram 2 anos muito marcantes para mim. Ano de 2019 eu entrei na Nuremberg Messe do Brasil. Eu já conhecia, já tinha trabalhado com o João Paulo Piccolo antes, mas eu estava sob a liderança dele e do Diego Carvalho, que são 2 pessoas fenomenais. São 2 pessoas que elas olham para você e despertam dentro de você o seu melhor. Elas trabalham que você se liberte, que você tenha confiança, que você cresça, que você desenvolva. Então, era isso que eu busquei a vida inteira e que, para mim, eu encontrei o meu lugar de trabalho. Um lugar em que eu pude crescer, que eu pude criar, que eu pude impactar. E isso acompanha nos resultados dos eventos que nós temos hoje, né? Entregamos aí a maior FCE de todos os tempos, um crescimento de 28% na área de exposição, então novas marcas para a indústria, 33% em visitação, e isso reflexo aí acho que de uma história, né? De uma vontade grande de mudar, de uma vontade grande de impactar, mas também de eu ter encontrado o lugar certo para isso. Eu brinco geralmente que nós somos ferólogos, né? Acho que isso até é um neologismo. E quando você trabalha com o mercado de feiras, você se envolve muito com o setor, com todo aquele ecossistema que você está atuando. Eu costumo dizer que nós somos ferólogos, né? O ferólogo, ele trabalha, atua dentro daquele ecossistema e ele se envolve muito com o setor que ele está atuando. Mas se eu pudesse dizer que já trabalhei em diversos setores, diversas indústrias, mas a de Life Science me chamou a atenção de uma forma muito especial. Hoje, as indústrias que nós atuamos, elas intervêm positivamente na vida de 203 milhões de brasileiros. Os negócios que nós fomentamos, que nós ajudamos a fomentar, as conexões que nós criamos, são para que nós possamos ter mais vacinas, mais medicamentos, possamos ter mais cuidados de saúde, beleza, mais inovações dentro dos laboratórios, mais eficiência produtiva. Nós atuamos com das 5 principais indústrias que nós temos no país hoje. Então, cuidar de um mercado como esse, ali no fundinho, é como se eu também estivesse dando a minha contribuição para a inovação e para a ciência e para a melhoria de vida de todos esses brasileiros. Pensando aqui só no nosso ecossistema, né? Porque a nossa indústria é uma indústria que exporta, só a indústria farmacêutica aí representa 8,4% da taxa de exportação do Brasil, mas olhando aqui no nosso país, todos nós precisamos de um remédio, todos nós precisamos de vacina, todos nós precisamos dessas soluções. Então é uma gratidão muito grande poder fazer parte da cadeia que entrega isso para toda essa população. Isso começou na pandemia. Enquanto eu vi muitos, até colegas, outros lugares, esperando a pandemia passar, nós pegamos isso como uma oportunidade para ter uma imersão dentro dos nossos negócios. A indústria de Life Science foi fundamental dentro desses anos e acho que isso só destacou o papel e a importância que a ciência tem.
Mas o que nós descobrimos é que tinha muita desinformação, muita fake news e muitos profissionais ainda sem saber aonde encontrar informações, aonde ter contatos com órgãos reguladores. E aí a nossa iniciativa foi como é que nós conectamos governos, órgãos reguladores, grandes entidades e grandes nomes da indústria para trazer para as indústrias de life science o que estava acontecendo de inovação, de tecnologia, o que tinha de novo no mercado, o que estava acontecendo dentro desse setor. Então não era só um papel de trazer informação e criar conexões, mas também de desmistificar fake news e também quebrar tabus. Como, por exemplo, a própria cannabis medicinal. Eu tenho um grande orgulho de dizer que hoje nós entregamos o maior congresso brasileiro de cannabis medicinal e que ele é muito sério e que trata de uma forma muito responsável todas as questões científicas e regulatórias desse setor. E tem um papel muito atuante também em quebrar um grande tabu por trás da cannabis. E especialmente a forma que nós atuamos. Nós vemos hoje o mercado falar de cannabis de diversas formas. A gente vê muito produto ainda não regularizado sendo vendido de uma forma irresponsável. Pirataria dentro das nossas indústrias existe em todos os momentos, existe em todos os setores. Mas a gente tenta trabalhar, na verdade não, nós trabalhamos todos os estudos, desenvolvimentos e regulamentações da cannabis medicinal de uma forma muito séria, especialmente dentro da indústria farmacêutica. O evento WNTC, We Need to Talk About Cannabis, ele traz governo, entidades, órgãos regulamentadores, traz deputados para discutir os caminhos e como é que nós podemos melhorar a população dos brasileiros e também, em especial, trazer esse medicamento para o SUS. Eu não acho que tem um único fator. Se eu pudesse elencar alguns, são 26 anos de trajetória, né? Então são 26 anos que a FC Pharma, a FC Cosmetic vivem dentro desse mercado. Mas se eu puder responder três principais deles, eu resumiria talvez em 3 palavras: dados, pessoas e paixão. A inteligência de dados foi fundamental para atingirmos o resultado que nós tivemos nos eventos hoje. Nós conseguimos um trabalho desde o ano de 2020 a olhar todos os dados que nós tínhamos e como trabalhá-los de forma inteligente. Se pensar dentro de um único evento, nós falamos com várias áreas de atuação e vários cargos dentro dela. Entender quem são essas pessoas, se eu tenho a quantidade de pessoas corretas, suficientes para atender a indústria que eu estou trabalhando, como essas pessoas querem comunicar, qual que é o interesse delas, o que elas precisam para desenvolver melhor os seus trabalhos. Isso é impactar direto na indústria. Uma análise eficiente de dados pode dar o resultado que nós tivemos nesse ano da FCE, que foi só em visitação um crescimento de 33% sem perder a qualificação. E aqui na Nuremberg Messe nós desenvolvemos, em parceria com a Serenews, em sociedade com a Serenews, o EniLab, que é um laboratório de dados. E a comprovação de que estudar e ter uma análise científica correta e implementar essa estratégia de dados dá resultado, veja a FCE desse ano. O mercado europeu ele sempre foi uma grande referência em eventos, né? Nós somos uma promotora de feira alemã, mas eu ouso em dizer que os nossos eventos hoje da Nuremberg Messe do Brasil, eles não estão aquém da capacidade, da qualidade dos eventos que nós temos na Europa. E um fator muito específico da Nuremberg Messe Brasil, a cada ano nós nos desafiamos para desenvolver nossos novos produtos e projetos para impactar melhor os setores que nós atuamos. Então, para atender melhor as nossas marcas, desenvolvemos um departamento NMB Services. Como expositor, pode ter uma entrega-chave na mão, mais tranquilidade na realização do seu evento. Recentemente, um departamento chamado On Demand, para que os expositores ou demais clientes, eles possam ter uma solução customizada. Qual que é a sua dor? O que você precisa dentro e fora da feira? Como que eu posso te atender? E também o EniLab, que é um laboratório de inteligência, que comentei aqui já durante a entrevista, o resultado que tivemos na FCE. Então, ele é um laboratório que está disponível para o mercado de Life Science, para que ele possa também usar essa inteligência para ter um impacto mais positivo nos seus negócios. E por aí vai.
Sendo muito honesta, eu não acredito que existe um padrão perfeito de evento. Um evento bom é aquele evento que atende à necessidade dos setores que ele está atuando. Existem diversos formatos de eventos aí, não só no Brasil, pelo mundo. O sucesso dele é o quanto ele entendeu as necessidades de todos os setores que compõem aquela comunidade e o quanto ele atua na produção e no crescimento desse setor. Então você vai encontrar eventos que são mais ligados com conteúdo, eventos que têm mais áreas de exposição, eventos que precisam de mais experiência, mas todos eles, se atingem uma necessidade do setor, pode ter certeza que são eventos que estão tendo sucesso e crescimento. E pensando na questão como que a ciência impacta, a ciência faz parte da nossa vida a todo momento. E a ciência, ela precisa deixar de ser um tabu, uma conversa só de cientistas e fazer parte do nosso cotidiano. E esse é muito do trabalho que a gente tem desenvolvido, como é que nós falamos de ciências, de inovações, com as áreas também de desenvolvimento, P&D, cientistas tecnológicas, mas como que nós falamos de ciência para todos. Ciência está em tudo na nossa vida. Seja, nós precisamos de ciência para tomar uma decisão, nós precisamos de ciência para saber escolher os melhores produtos que nós temos no nosso uso pessoal, na nossa saúde. Então, tê-la no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, é uma questão fundamental. E isso vem muito da nossa atuação, do nosso trabalho, como é que nós trazemos as conversas, o assunto ciência de uma forma mais leve, de uma forma que a área científica possa usufruir, mas também que as outras pessoas, que as outras áreas dentro da indústria entendam o papel e a importância daquilo que elas fazem na vida de tantas outras pessoas. Olha, entrar é uma loucura a rotina que a gente tem de atividades e de conteúdos e entregas de feiras unido com a rotina pessoal, mãe. Mas se eu pudesse dizer que é das coisas mais gratificantes que eu tenho, porque eu faço parte hoje, eu e toda a minha equipe, eu tenho um grande orgulho de ter uma equipe de muitas mulheres trabalhando comigo, nós atuamos diretamente para que as pessoas tenham mais informações, para que nós possamos diminuir os tabus que nós temos no mercado hoje, combater fake news e trazer inovação, conteúdo e ciência 365 dias para a nossa indústria. Essas lives, esses conteúdos, eles vieram de uma demanda de que os nossos eventos acontecem por 3 dias e eles são muito intensos. A indústria não para, as inovações não param, as informações não param. E o mercado precisava de uma fonte fiel e uma fonte séria de informações e conteúdos para que eles pudessem continuar se retroalimentando nisso. A feira é ela é fundamental, ela é um ponto de encontro para você fazer negócios, mas ela vai muito além. Então esse é hoje o nosso propósito, como é que nós continuamos oferecendo inovações, tecnologia, informações e tendências para toda uma vivência, para todo um mercado, uma comunidade de life science ao longo do ano inteiro. Então essas lives, esses vídeos, as notícias, elas vêm para isso. Como que eu continuo conectando grandes órgãos reguladores com a indústria que está desenvolvendo. A todo momento a Anvisa lança uma nova RDC. Como que eu trago essas entidades, esses outros órgãos regulamentadores para estar em contato com quem está ali no dia a dia, lidando com essas questões e querendo cada vez mais ser mais rápidos, mais efetivos, para que possamos ter nas nossas prateleiras sempre, cada vez mais, produtos bons, eficientes, eficazes, que melhorem a saúde e o bem-estar da população. Acredito que essa interação com os órgãos reguladores, ela é fundamental porque são eles que dão as diretrizes que a indústria precisa seguir nas suas regulamentações, nas produções de novos produtos. Nós temos hoje um órgão muito sério e respeitado, que é a Anvisa, colocando ela como um dos exemplos, e que a todo momento ela também está em constante transformação, em constante melhoria. E a indústria precisa acompanhar, entender e dialogar com esses órgãos quais são essas novas técnicas, essas novas normas. Então, fazer parte dessa conexão, poder unir mais essas pontes e trazer cada vez mais informação, é como se nós ajudássemos essas indústrias a compreenderem e a desenvolverem melhor os seus trabalhos.
Olha, o Life Science como um todo, ele tem grandes desafios, né? Nós tivemos a nossa ciência a ciência como um todo muito desacreditada aqui. E os cientistas, em vários momentos, trazendo comprovações, é como se a ciência, por algum momento, não fosse tão analítica e séria como ela é. E eu acredito que isso já está tendo uma grande reviravolta, né? Estamos entendendo o poder, a capacidade, a necessidade dos nossos estudos científicos. E o Brasil, ele tem um polo científico e tecnológico fantástico. E muitas vezes essas inovações estão em pequenos polos e pequenos setores. Isso entra também como um dos nossos propósitos de trabalho, como nós podemos trazer mais parcerias público-privadas, trazer mais as inovações dos pequenos, de tantas startups geniais que tem por aí, e de tantos estudos dentro das universidades, porque eles têm inovações tão espetaculares e podem sim impactar nas nossas indústrias, nos nossos negócios. Falar de ciência é muito complexo, é muito difícil. E por muito tempo já foi um tabu que era cientistas falam de ciências. Quando você pega um tema que tem diversos estudos, mas cai dentro de uma fake news, cai dentro de um grande boato, é muito difícil você criar e despertar o interesse das pessoas para lerem a verdade, para saber, para quererem ter mais informações. Então, um dos nossos papéis foi como que nos tornamos uma fonte fidedigna e uma fonte real de informação para que aquilo que nós pudéssemos divulgar, esses mitos que nós pudéssemos quebrar, ou essas informações que nós pudéssemos trazer, inverdades que pudéssemos romper, como que poderíamos ser uma fonte que o mercado pudesse ler. Olha, realmente, eu li isso aqui e não é bem aquilo que está circulando, não é bem isso que estão falando. Então nós hoje por muito tempo nadamos aí contra a maré, e eu acredito que estamos chegando num momento um pouco mais de calmaria, em que realmente entendemos que as inovações científicas são fundamentais, importantes, fazem parte do nosso dia a dia e vão estar cada vez mais presentes no nosso cotidiano. Então precisamos ainda aplaudir muito a ciência do nosso país, que não desistiu, que mesmo com tanta força contra, não parou de crescer, não parou de inovar. Vemos hoje tantos estudos como, por exemplo, o Carticel. Eu acho um estudo fantástico, que é um trabalho que você faz, que é hoje a melhor cura, a mais promissora cura para o câncer. Vemos hoje vacinas sendo desenvolvidas para dependentes químicos de cocaína. Vemos hoje tantos medicamentos de cannabis que não curam mais apenas pacientes com epilepsia, que está olhando diversas outras comorbidades, como, por exemplo, somos o país mais ansioso do mundo, e como que um medicamento que pode ter uma base natural pode ajudar milhões de pessoas com isso. Tem várias pessoas sofrendo por várias comorbidades. E nós temos diversos estudos, a ciência trabalhando para ajudar em todas elas. Das que hoje não são mais tão comuns, como a hanseníase, mas que ainda afetam uma parcela da população, nós temos hoje ainda cientistas olhando para eles, olhando para o câncer, olhando para uma vacina para o HIV, olhando para a melhoria da qualidade de vida de pessoas com epilepsia e tantas outras comorbidades, ainda olhando para o câncer. Então, olhando para como é que nós fazemos com que as pessoas possam combater aquele mal que afeta elas, seja psicológico, seja fisiológico, e como é que nós podemos fazer para melhorar a qualidade de vida dessas populações. Olhando hoje, a indústria cosmética, ela não trata mais da beleza, ela se trata do sentir bem, ela se trata de trazer saúde dentro da sua rotina. Dentro da parte da química analítica, como é que nós podemos trazer mais eficiência dentro dos laboratórios, mais acuracidade nas análises que nós fazemos. Uma análise muito bem feita é um produto melhor elaborado, é uma indústria que se desenvolve. Hoje todas as indústrias precisam de um laboratório. Então todas as indústrias precisam da ciência trabalhando. Então o nosso papel aqui não é só o de aplaudir, mas é como nós podemos fazer com que a vida desses desenvolvedores, dessas indústrias, possam ser mais fáceis, possam ser melhores. Como é que nós podemos criar conexões mais efetivas. Cannabis sativa é uma planta, como várias outras plantas, que ela tem diversas funções.
O que a indústria farmacêutica está fazendo é aproveitar o potencial dessa planta, o potencial de cura dela, que é gigantesco. E aqui eu sinto a indústria farmacêutica, mas é uma planta que ela tem um potencial proteico gigantesco, ela tem um potencial para a indústria da moda, da beleza. Ela tem, acho que se eu fosse elencar aqui, eu diria que é das plantas mais completas que eu conheço. Mas por ela também ser usada para um uso recreativo, caça num grande tabu. Então cria-se uma grande pressão para o não uso medicinal, responsável, regulamentado dessa planta, inibindo que muitas pessoas possam ter cura de diversas doenças. Hoje, a cannabis medicinal, ela é o último, se não o único tratamento para várias doenças de epilepsia. E olhando aí dentro da medicina, você vai descobrir vários casos em que nenhum remédio já conseguiu controlar ataques epiléticos, criança tendo 20, 25 ataques epiléticos por dia. E a partir do momento em que começou a fazer uso de medicamentos à base de cannabis medicinal, isso reduziu para 1, para 0. Então ela impacta na qualidade de vida, de doenças sérias. Então ela veio muito à tona para tratar ou para ajudar em doenças em que não se via mais alternativas médicas. E ela começou a levemente ser aceita pela comunidade médica, mas hoje eu posso te dizer que menos de 10% ainda dos médicos prescrevem esse tipo de produto, que nós ainda temos uma grande luta da nossa indústria de produzir, ter aprovações e ter produtos nossos na prateleira. Isso está em constante crescimento, mas nos últimos 5 anos aumentou drasticamente o número de pedidos de importação na Anvisa de medicamentos produzidos fora. Então, o mercado, as pessoas estão começando a quebrar o tabu de que a cannabis medicinal ela não está diretamente ligada com o uso recreativo da maconha. Então isso precisa ser muito bem esclarecido e a gente esclarece isso com informação séria. Enquanto ouvimos que quem usa cannabis medicinal estamos fomentando a legalização da maconha em uso recreativo, isso é uma grande falácia, isso é desinformação. Isso é atuar contra a ciência, contra o desenvolvimento e deixando de ajudar tantas pessoas que hoje sofrem com comorbidades tão sérias que o poder medicinal de uma planta usado de uma forma séria poderia dar qualidade de vida para essas pessoas. Olha, eu posso afirmar que desenvolvemos 5 anos em 5 meses. A pandemia abriu um olhar, e posso dizer que dentro da minha área de atuação, não só o mercado de feiras, como eu acho que em termos da indústria de life science que atuamos, o nosso trabalho é conectar pessoas. Então, por muito tempo, eu acredito que essas conexões, elas aconteciam de uma forma presencial durante os eventos. Então, ela veio também para quebrar paradigmas nossos do uso da tecnologia como uma aliada nossa. Hoje, nós usamos de diversos meios de comunicação que vão muito além desses 3 dias, desses contatos pessoais, para continuar aquecendo e fomentando essas indústrias. Nós tivemos uma grande imersão dentro dos negócios em que nós atuamos. O que está acontecendo com esse mercado e com esse setor e com essas pessoas? Então nós vimos grandes desenvolvimentos acontecendo dentro das indústrias, mas pessoas também sofrendo muito dentro desse período. Como é que nós ajudamos pessoas? Eu posso falar do número de empresas que fazem parte dos nossos ecossistemas, tanto visitando quanto expondo, mas por trás de todas elas tem muitos CPFs. E é neles que nós olhamos como que essas pessoas estão se sentindo. Elas sentem que esse é um evento para elas, elas entendem que esse conteúdo é para elas, como que eu ajudo cada uma delas a encontrar uma solução dentro do seu negócio, a desenvolver melhor o seu produto, mas também a se encontrar. Dentro dos nossos programas do Conversa de Mercado, nós falamos de muitos desenvolvimentos científicos, mas também falamos de carreira, também falamos de pressão, também falamos de dificuldades dentro do mercado de trabalho, porque todas essas camadas estão dentro de uma única pessoa. A minha dor de eu estou me desenvolvendo no meu trabalho, eu estou atingindo o meu melhor, eu estou conseguindo crescer em carreira, eu estou impactando positivamente no mercado em que eu atuo. São dores de todos nós, porque somos pessoas. Quando nós olhamos para pessoas da mesma forma que olhamos para os nossos negócios, entendemos que elas são a peça fundamental.
E esse trabalho começa dentro de casa, dentro da Nuremberg. Como é que são as nossas equipes? Essas pessoas também estão se sentindo bem? Elas também estão sentindo que tem um ambiente saudável de trabalho? Como que eu crio um ambiente saudável? Porque pessoas que estão bem, se sentindo bem, trabalhando bem, elas vão continuar impactando, elas vão continuar produzindo. E a gente começou a notar também muito, eu também como uma mulher, mãe de gêmeas, eu cuido das minhas filhas com grande carinho, cuido da minha saúde, como que eu vi muita dificuldade dentro de várias mulheres também trabalhando com a gente, de se encontrar, de acreditar que porque eu saí de licença maternidade eu posso perder o meu emprego, ou eu posso ser ameaçada de ter uma evolução no meu cargo, como se toda a capacidade que você tem de produção minasse pelo fato de você também ser mulher, filha, mãe, dona de casa, como se a gente tivesse sempre que se superar, sempre se autodesafiar muito mais do que os homens. Hoje a maior parte da minha equipe ela é composta por mulheres. Dentro da minha área comercial e marketing são 100% mulheres. E isso nos desafia, cria um elo muito forte nosso de como também nos ajudamos na dificuldade, no dia a dia, nas trocas de experiências, para que possamos fazer com que o nosso trabalho seja cada vez melhor. A régua está sempre subindo, mas que também a nossa vida seja leve, porque tem que ser bom, tem que ser leve, tem que fazer sentido.